Existem lugares no oceano onde o tempo parece ter esquecido de passar. Imagine navegar por semanas em um mar tão parado que parece um espelho, cercado por carcaças de navios que nunca afundaram. Bem-vindo ao Mar de Sargassos, o cemitério de navios que a história tentou esconder. Diferente de qualquer outro mar, este não possui costas. Ele é definido apenas por 4 correntes que o isolam do resto do mundo, criando um redemoinho gigante e silencioso no coração do Atlântico Norte. Marinheiros do século XVIII relatavam que o ar ali era pesado e o vento simplesmente morria. Milhares de homens ficaram presos no que muitos chamam de Triângulo das Bermudas original, esperando por um vento que nunca veio até que o último suspiro fosse dado. Mas o que os registros oficiais não contam é a anomalia detectada em missões recentes. Relatórios sugerem que bússolas não apenas falhavam, elas giravam sem controle, como se estivessem sendo atraídas por algo muito abaixo do leito oceânico. Seria apenas a densidade das algas? Ou algo está emitindo uma frequência que paralisa a navegação? Para entender o terror desse lugar, precisamos voltar a 1492. Cristóvão Colombo, em sua primeira viagem ao Novo Mundo, foi o primeiro a registrar o que chamou de o Grande Deserto de Ervas. Seus diários revelam uma tripulação à beira do motim. Imagine o cenário. Você está em um barco de madeira. O vento para completamente e, de repente, o oceano ao seu redor se transforma em um tapete verde infinito de algas sargasso. Os marinheiros acreditavam que aquelas algas eram braços de monstros que subiriam para puxar a embarcação para o abismo. Colombo temia que nunca mais encontrariam uma corrente que os levasse de volta para casa. Mas se Colombo teve sorte, outros não tiveram. Em 1840, o navio francês Rosalie foi encontrado derivando nas águas de Sargassos. O que os socorristas encontraram foi de gelar o sangue. O navio estava em perfeitas condições. As velas estavam postas, a carga de seda e vinhos estava intocada. Havia comida servida nas mesas da cabine, mas não havia uma única alma a bordo. Nem um capitão, nem um marinheiro, nem mesmo um corpo. O único sobrevivente era um canário em uma gaiola. Não havia sinais de luta. Simplesmente, todos haviam evaporado. Investigadores modernos sugerem uma explicação: o infrassom. As correntes e o relevo subaquático de Sargassos podem criar ondas sonoras de frequência tão baixa que o ouvido humano não percebe, mas o cérebro, sim. O efeito? Ansiedade extrema, alucinações e um desejo incontrolável de fugir do ambiente, mesmo que isso signifique pular para a própria morte no meio do oceano. Seria essa a voz do mar que limpou o convés do Rosalie? O mistério não flutua apenas na superfície. Ele está na própria física do lugar. Pilotos relatam que, ao cruzar certas coordenadas dentro de Sargassos, a declinação magnética sofre uma alteração bizarra. Aqui, o desvio segue um padrão, quase como se houvesse uma fonte de energia artificial quilômetros abaixo. Teóricos da arqueologia proibida sugerem que as ruínas de uma civilização antediluviana, a lendária Atlântida, estariam protegidas pelo silêncio mortal dessas algas. Seria possível que cristais de energia dessa era ainda estivessem ativos, criando esses bolsões de mar estático? E há algo ainda mais perturbador: o ecossistema que não deveria existir. Existem espécies de peixes e crustáceos que só existem ali, camuflados perfeitamente entre as vinhas douradas. Eles desenvolveram formas que imitam o sargasso de uma maneira que a evolução comum levaria milhões de anos a mais para atingir. É como se esse mar fosse um laboratório biológico fechado, correndo em uma linha do tempo diferente do resto do globo. Quando você olha para as águas de Sargassos, você não está olhando para o oceano de 2026. Você está olhando para um ecossistema que parece ter sido preservado em âmbar líquido por milênios. Ao final dessa jornada por essas águas paradas, resta uma pergunta que a ciência oficial evita responder.
Por quê? Mesmo com toda a tecnologia de satélites e sonares de última geração, ainda evitamos rotas comerciais diretas através do coração de Sargassos. O respeito ao passado ou o medo do que ainda não conseguimos medir. O Mar de Sargassos permanece como uma cicatriz no azul do Atlântico. Um lembrete de que a Terra ainda possui zonas de exclusão, onde o homem é apenas um visitante indesejado. Se um dia você se encontrar navegando por essas águas e o vento subitamente parar, não olhe para o horizonte. Olhe para baixo. Porque no Mar de Sargassos, o que está preso nas algas pode ser muito mais do que apenas madeira e ferro velho. Pode ser a sua própria sanidade.